O que a família informa é que esse moço parece que tem algum distúrbio psiquiátrico. Vale também ressaltar aqui que ele possivelmente passará por alguma avaliação para que isso seja comprovado ou não. E que distúrbio é esse, né? Porque, de novo, se ficar constatado que ele possui, né, a famosa, né, personalidade antissocial psicopata, isso não é um distúrbio mental. E a gente vai repetir aqui no programa 1 milhão de vezes, quantas vezes forem necessárias. O psicopata, ele não é um doente mental. Ele tem um transtorno de personalidade e ele é completamente imputável, não é isso? Exatamente, exatamente. São vários aspectos, de fato. A família diz que ele frequentava um médico psiquiatra e que tomava remédios controlados. Bom, tomar remédio controlado é sinal de transtorno mental, de uma doença. O transtorno de personalidade, como é o caso do psicopata, não tem tratamento. Então, se ele ia regularmente a um psiquiatra, se ele tomava remédios psiquiátricos, com absoluta certeza não era em razão de psicopatia. Até porque psicopatia não tem tratamento, nem terapêutico, nem medicinal. Então, isso já se exclui. Se um teste de personalidade apontar para um transtorno dessa natureza, como o psicopata ele é plenamente capaz, ou seja, ele sabe o que é o certo, o que é o errado, ele sabe o que ele tem, o que ele pode, o que ele não pode fazer, ele é plenamente imputável. Não resta a ele nem a medida de segurança dos hospitais psiquiátricos. Não resta nem a custódia de um hospital psiquiátrico. Se for aplicada alguma medida psiquiátrica a esse garoto de 16 anos, vai ser em decorrência de uma depressão, de uma esquizofrenia. Ninguém sabe qual é o quadro clínico psiquiátrico desse adolescente. Se for uma esquizofrenia, a depender da doença, pode ser que ele seja encaminhado a um hospital psiquiátrico e lá ele fique até romper a barreira dos 21 anos. A depender da evolução da doença mental, ele pode ficar muito mais... Por que eu falo 21 anos? Porque pode ser que a medida de segurança dele se restrinja aos 18 ou ela alcance os 21 anos de idade. E se ele tiver alguma doença realmente incapacitante que afaste dele a capacidade de dizer o que é o certo, o que é o errado, ele vai para a medida de segurança em um hospital psiquiátrico. A psicopatia, como ela não é uma doença mental, ela é um transtorno de personalidade, e quando eu digo transtorno de personalidade, leia-se mistério. Por que as pessoas nascem psicopatas? Por que esse 1% da população nasce psicopata? Não se sabe. Porque a mesma razão que eu nasço homossexual, a Carla nasceu heterossexual, alguém nasceu transexual, um psicopata, ele nasceu psicopata. É uma questão da natureza humana, é um mistério. Não existe uma explicação científica. E com isso eu não estou comparando sexualidade com o psicopata. O psicopata, ele envolve outras áreas, ele não sente empatia, ele não sente prazer com o prazer alheio, alegria com a alegria alheia, nem tristeza com a tristeza alheia. Só existe o psicopata nesse mundo, só as emoções dele interessam. Mas da mesma forma que as pessoas nascem com a sua sexualidade, elas podem nascer dentro desse 1% da humanidade que é psicopata, e a razão disso ninguém sabe. E como a lei penal brasileira não trata de psicopatia, ela não trata de como lidar com pessoas que não estão aptas de maneira nenhuma, de pessoas para as quais não existe possibilidade nem de tratamento, nem de medicação. A nossa lei penal, ela não trata em absoluto dessas verdadeiras e certas ameaças humanitárias. Essa pessoa vai ficar só com a sua medida educacional, ela vai responder somente pelo ato infracional. Mas a investigação é necessária, porque se no seu computador, nas suas amizades em rede, se descobre um grupo que
o tenha incentivado a fazer tal coisa, ou tenha doutrinado a fazer tal coisa, tenha lavado o cérebro desse adolescente, essas pessoas poderão responder, e poderão responder, inclusive, como partícipes do homicídio. Essas pessoas poderão, inclusive, ir a júri popular, coisa que o adolescente não pode. Mas isso é muito importante. Não importa se lobo ou solitário ou não. O que esse rapaz fez foi um atentado terrorista, e se foi solitário, foi como os homens-bomba que fazem isso em nome do Islã. Eles aprendem coisas na internet, são recrutados, são doutrinados, têm a sua mente lavada e eles agem como lobos solitários em nome de uma causa maior. Então, a investigação ela ainda é fundamental, mesmo quando nós vemos um adolescente que vai responder aí por atos infracionais e não por crimes, porque nós podemos achar outros criminosos e impedir que tantos outros jovens sejam doutrinados.